desde criaturas com chifres que emergem dos rios, até espécies bizarras escondidas nas profundezas do oceano, os pescadores de hoje estão encontrando muito mais do que apenas peixes comuns. Há criaturas tão estranhas que até mesmo os cientistas ficam perplexos e não conseguem explicar sua origem. O mundo subaquático parece ser um tesouro infinito, onde mistérios nunca antes conhecidos ainda esperam ser descobertos. Você vai ficar de queixo caído com essas criaturas estranhas e maravilhosas. E hoje, vamos explorar as 40 criaturas mais estranhas já encontradas no oceano, onde a linha entre a realidade e a lenda é quase apagada. Se você gosta de descobertas surpreendentes como esta, deixe seu like, comente e se inscreva no canal para não perder as próximas aventuras. Número 40. Conheça o lingcod. Em uma recente pescaria, um pescador fisgou um lingcod gigante, uma espécie de peixe conhecida por seus dentes afiados como navalhas e sua natureza agressiva e combativa. O lingcod pode atingir mais de 1,5 metros de comprimento e pesar até 36 quilos, o que os torna predadores de topo do oceano. O peixe que o pescador capturou não impressionou apenas pelo seu tamanho colossal, mas também pela sua aparência feroz e olhar penetrante, demonstrando a incrível força da natureza. Ele registrou o momento com algumas fotos memoráveis antes de soltar o peixe de volta às profundezas do mar. Essa atitude não apenas demonstra respeito pela vida marinha, mas também contribui para a conservação do ecossistema natural, permitindo que as futuras gerações ainda tenham a chance de admirar essa espécie especial. Um encontro breve, mas significativo, entre o ser humano e a força selvagem do oceano. Número 39. A maravilha do verme marinho. Durante um passeio pela praia, um homem avistou inesperadamente um verme marinho gigante se contorcendo na areia, atraindo a atenção de todos ao redor. Essa criatura tinha um corpo longo, dividido em muitos segmentos, parecendo ao mesmo tempo estranha e um pouco assustadora. O vídeo que registrou o momento mostrava o tamanho colossal e os movimentos lentos do verme, deixando o grupo de pescadores que testemunhou o evento completamente surpreso. No mundo da pesca, os vermes marinhos são considerados iscas premium, especialmente eficazes na caça a peixes grandes devido à sua forte atração. Essa descoberta não apenas surpreendeu a todos, mas também nos lembrou que a natureza ainda esconde inúmeras maravilhas bem na nossa familiar praia. Uma criatura aparentemente comum, mas que revela a incrível diversidade e mistério do oceano. Número 38. Descoberta estranha na praia. Enquanto caminhava pela areia, uma pessoa inesperadamente encontrou uma criatura estranha que havia sido arrastada pela maré, que parecia ter vindo de um mundo distante. Com seus tentáculos longos e macios e um corpo coberto por um padrão listrado, a criatura atraiu a atenção de todos os presentes. Ao ser observada mais de perto, percebeu-se que era uma lula cuttlefish, uma espécie marinha famosa por sua capacidade de mudar de cor e textura da pele para se camuflar no ambiente circundante. Além disso, a lula cuttlefish é considerada o invertebrado mais inteligente do planeta, capaz de memorizar, resolver problemas e se orientar em ambientes complexos no fundo do oceano. Essa descoberta não apenas surpreendeu quem a testemunhou, mas também nos lembrou que o mar ainda guarda inúmeros mistérios, onde cada onda pode trazer uma maravilha nunca antes explorada. Número 37. Objeto estranho na margem do rio. Em uma manhã tranquila, enquanto caminhava pela margem do rio, um morador local avistou inesperadamente pontos pretos brilhantes flutuando na superfície da água. A princípio, ele pensou que fossem apenas pequenas bolhas, mas ao se aproximar, ficou realmente chocado ao descobrir um raro peixe dourado preto, também conhecido como oranda preto. Diferente do peixe dourado comum,
Essa espécie tem uma cor preta aveludada e brilhante, resultado de uma mutação genética especial que os faz perder o vibrante tom laranja familiar. Essa coloração única torna o oranda preto uma das espécies de peixes ornamentais mais cobiçadas pelos colecionadores. Esse momento casual transformou um simples passeio em uma descoberta rara, deixando todos que testemunharam maravilhados com a beleza peculiar que a natureza oferece. É também uma prova de que, mesmo nos lugares mais familiares, ainda podem se esconder coisas extraordinárias. Número 35. Captura de um peixe-pleco. Durante uma pescaria com a família, eles inesperadamente puxaram um peixe-pleco, uma espécie de peixe-gato famosa por sua boca sugadora, que o ajuda a se agarrar às rochas no fundo da água. Geralmente, os plecos são mantidos apenas em aquários, então encontrá-los na natureza é extremamente raro. A aparência incomum, a pele áspera e o comportamento único do pleco surpreenderam e encantaram toda a família. Uma pescaria que parecia comum se transformou em uma experiência memorável, proporcionando a eles a chance de admirar a beleza misteriosa do mundo subaquático, onde ainda há inúmeras maravilhas esperando para serem descobertas. Número 34. O peixe-vampiro. Recentemente, um vídeo viral chocou os internautas ao mostrar um pescador segurando um peixe com dentes vermelhos afiados e cores vibrantes, que parecia ter saído de um filme de terror. Essa criatura estranha foi identificada como um peixe-gatilho de dentes vermelhos, também conhecido como peixe-vampiro. Essa espécie de peixe é famosa por seus dentes fortes e afiados como facas, capazes de esmagar facilmente as conchas duras de suas presas para caçar. Embora não se saiba se o pescador o manteve ou o devolveu à natureza, esse momento raro foi certamente uma das capturas mais impressionantes e inesquecíveis, que deixou todos que assistiram arrepiados e curiosos. Número 33. O mistério da floresta. Na tranquila cidade de Lagoa Seca, na Paraíba, um grupo de caçadores em uma expedição pela mata se deparou com uma criatura estranha que os deixou perplexos. Em meio às águas turvas do pântano, eles viram um animal com um rosto redondo como um prato, completamente diferente de qualquer espécie que já tivessem conhecido. Sua forma bizarra os deixou curiosos e, ao mesmo tempo, arrepiados. Após alguma hesitação, o grupo de caçadores decidiu levar a criatura consigo, na esperança de desvendar o mistério. Aquele momento se tornou uma experiência inesquecível, lembrando-os de que, na natureza selvagem, ainda existem inúmeros mistérios que a humanidade não conseguiu desvendar completamente. Número 32. A pescaria inesperada. Um grupo de pescadores estava trabalhando em alto mar, puxando a rede como de costume, na esperança de uma boa pescaria. No entanto, quando a rede foi içada, todos ficaram chocados com a cena diante de seus olhos. Em meio aos peixes frescos, havia uma foca gigante, que parecia ter seguido o cardume para roubar parte de seu butim. O animal se debatia vigorosamente, criando uma cena caótica, mas também divertida, e rapidamente escorregou de volta para o mar em meio aos respingos de água. Apesar de perderem parte dos peixes, os pescadores não conseguiram conter o riso, porque não foi apenas um dia de pesca comum, mas uma memória única, um testemunho das surpresas que o oceano sempre oferece. Número 31. A Batalha dos Tentáculos. Em uma viagem de pesca que parecia normal, o grupo de pescadores de repente percebeu algo diferente na rede. Ao puxar, eles ficaram chocados ao perceber que não havia apenas peixes, mas também um polvo gigante se debatendo violentamente. A criatura se agarrava firmemente à rede, enrolando-se como se estivesse protegendo seu território. Embora os pescadores se esforçassem ao máximo, o polvo não se rendeu facilmente. A disputa entre homem e mar
se estendeu em meio a gritos e ondas que espirravam. Finalmente, eles conseguiram içar tanto o cardume quanto a criatura gigante para o barco. Todos ficaram maravilhados com sua força extraordinária e resiliência. Uma experiência dramática que eles certamente nunca esquecerão. Número 30. Surpresas do mar. Imagine que você puxa um peixe que parece comum, mas depois percebe que ele é completamente diferente do esperado. Essa foi exatamente a experiência do grupo de pescadores quando capturaram um mero muito especial. O mero é conhecido por seu corpo grande e aparência robusta, mas este peixe possuía características raras e incomuns, que deixaram todos chocados. Sua cor, forma e tamanho pareciam diferentes de qualquer espécie que já tivessem encontrado. Não é todo dia que se tem a chance de testemunhar uma criatura tão única. Então os pescadores não conseguiram esconder o entusiasmo e a surpresa, contando a história como uma lembrança memorável em meio ao vasto oceano. Número 29. A baleia Iudo. Enquanto relaxavam na costa do Mar Negro, um grupo de moradores locais encontrou acidentalmente um fenômeno inacreditável. Da superfície da água, uma criatura gigantesca emergiu inesperadamente, parecendo um híbrido entre peixe e baleia, conhecida como Iudo Whalefish. A criatura deslizava suavemente sobre o mar, movendo-se com graça como se estivesse dançando entre as ondas, deixando todos em êxtase. Em apenas um breve momento, ela desapareceu nas águas profundas, deixando para trás uma série de perguntas sem respostas. Embora ninguém soubesse exatamente que espécie era, este encontro misterioso se tornou uma memória inesquecível, lembrando que o mar ainda esconde inúmeras maravilhas que a humanidade ainda não descobriu. Número 28. A pesca rara no rio. Em uma manhã tranquila de pesca no rio, o pescador esperava uma pesca comum, como sempre. No entanto, ao puxar a linha, ele ficou chocado ao perceber que a criatura fisgada não era um peixe comum, mas um cascudo de boca sugadora, extremamente raro. Este peixe possui uma boca característica em forma de disco sugador, que os ajuda a se fixar em rochas e sugar algas para sobreviver. Um mecanismo de sobrevivência único e raro em peixes de água doce. Percebendo o valor dessa descoberta, o pescador o guardou como uma lembrança especial, um testemunho da riqueza e estranheza do mundo subaquático. Embora não fosse o peixe que ele esperava, foi certamente uma experiência única em sua vida de pescador. Pescar nem sempre é sobre caçar. Às vezes, é uma oportunidade para salvar vidas no vasto oceano. Em um mergulho, um grupo de mergulhadores encontrou uma baleia jubarte gigante presa em uma rede de pesca. A pobre criatura se debatia desesperadamente para se libertar, causando pena a todos que testemunhavam a cena. Sem hesitar, os corajosos mergulhadores se aproximaram, cortando cuidadosamente cada fio da rede até que a baleia estivesse livre. Logo em seguida, ela nadou em torno do grupo, abanando a cauda suavemente, como um emocionante agradecimento. Aquele momento não foi apenas um milagre nas profundezas do mar, mas também um lembrete profundo de que a compaixão humana pode trazer esperança até mesmo para as gigantes criaturas do oceano. Um pescador teve uma experiência memorável ao fisgar acidentalmente um mero Golias gigante, uma espécie lendária do oceano, famosa por seu corpo enorme, força incrível e capacidade de engolir presas em um piscar de olhos. No entanto, devido à pesca excessiva ao longo dos anos, esta rara espécie de peixe foi incluída em uma lista de proteção rigorosa. Compreendendo a importância da conservação, o pescador decidiu soltar a criatura gigante de volta ao mar, para que ela pudesse continuar a nadar livremente em suas águas. Aquele momento não foi apenas uma rara conquista, mas também um lembrete profundo da importância de preservar o equilíbrio natural e proteger os tesouros vivos do oceano.
Um dia que parecia normal na praia da África do Sul, de repente se tornou um evento inesquecível quando as pessoas descobriram uma criatura gigante à deriva perto da costa. Ao se aproximarem, ficaram chocados ao perceber que era uma lula gigante, medindo até 4 metros e pesando cerca de 330 quilos, um tamanho raro até mesmo para lulas gigantes. A cena majestosa deixou todos em silêncio, sentindo medo e curiosidade ao mesmo tempo. Este momento raro lembrou a todos que o oceano ainda guarda inúmeros mistérios a serem explorados. Ninguém sabe o que o amanhã pode trazer, mas o gigante do mar daquele dia foi uma prova viva do poder e da maravilha da natureza. Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra um pescador segurando uma criatura marinha com um rosto assustadoramente humano. Seus olhos e traços faciais arrepiaram muitos, que pensaram ser um híbrido de humano e peixe. Após ser identificado, a criatura se revelou ser um baiacu, mas com uma forma incomum e rara, surpreendendo a todos. Embora não seja uma espécie rara, sua aparência bizarra tornou esta uma descoberta inesquecível, levantando a questão: quantos outros mistérios ainda estão escondidos nas profundezas do oceano? Imagine-se remando em um caiaque no meio do vasto oceano, quando de repente uma sombra gigante surge, fazendo seu coração disparar. Essa foi a experiência real de um pescador, cuja câmera GoPro registrou o momento em que uma criatura colossal emergiu e desapareceu nas ondas. Ninguém sabe exatamente o que era, mas o momento o fez refletir sobre os mistérios profundos do oceano. Lar de baleias, tubarões e inúmeras criaturas enigmáticas que a humanidade ainda não desvendou. Durante uma pescaria que parecia comum, um pescador fisgou algo além de sua imaginação. Em vez dos peixes habituais, ele puxou uma sépia, uma criatura marinha inteligente e rara. Com seu corpo achatado, listras de zebra e iridescência cintilante sob o sol, a sépia surpreendeu a todos. Esta espécie é famosa por sua agilidade na caça e inteligência notável. Foi um momento inesquecível, provando que o mar sempre guarda maravilhas capazes de nos deixar boquiabertos. A pesca sempre reserva surpresas, mas desta vez, um pescador local ficou realmente chocado ao puxar um peixe dourado com uma aparência horripilante. Em vez da beleza vibrante usual, ele tinha a forma de um zumbi, com um olho perdido e um rosto assustadoramente deformado. A cena deixou a todos perplexos e curiosos, perguntando-se se isso era resultado de poluição, mutação genética ou um mistério ainda não explicado das profundezas do oceano. Até hoje, o mistério do peixe zumbi permanece, ao mesmo tempo arrepiante e fascinante para quem o vê. Não é raro que criaturas estranhas sejam arrastadas para a costa pelas ondas, mas desta vez, a praia inteira ficou em polvorosa. Uma criatura gigantesca apareceu, atraindo uma grande multidão de curiosos. As autoridades tiveram que usar guindastes para remover o corpo da criatura, mas ninguém conseguiu identificá-la. Alguns especularam que era uma baleia gigante, enquanto outros acreditavam ser um monstro das profundezas do oceano. Depois daquele dia, a criatura misteriosa desapareceu sem deixar vestígios, deixando inúmeras perguntas sem resposta sobre os segredos escondidos nas profundezas do mar. Em dezembro de 2024, um vídeo viralizou nas redes sociais mostrando um turista segurando uma criatura marinha estranha que parecia morta, mas de repente se moveu, chocando a todos. Muitos pensaram que era um ouriço do mar, enquanto outros acreditavam ser uma espécie desconhecida. No entanto, a verdade veio à tona. Era um dólar da areia, ou bolacha da praia, uma forma de ouriço do mar achatado que vive enterrado na areia. Embora pareçam conchas sem vida, eles estão realmente vivos, provando que o oceano sempre esconde maravilhas que vão além da imaginação humana. Após o terrível tsunami na Indonésia, os moradores locais ficaram realmente chocados ao encontrar a carcaça de uma criatura gigantesca flutuando em um rio.
A criatura media mais de 23 metros de comprimento e cerca de 4 metros de largura, um tamanho assustador que deixou muitos horrorizados. Antes disso, a região havia registrado vários desaparecimentos, levando os moradores a suspeitar que a carcaça poderia estar ligada a esses incidentes misteriosos. Sua aparição causou medo, mas também um certo alívio, pois agora sabiam que o fantasma subaquático finalmente havia se revelado. No entanto, a origem dessa criatura gigante ainda é um mistério, lembrando-nos das forças enigmáticas que se escondem nas profundezas do oceano. Imagine-se encontrando uma criatura que parece ter saído de um filme de terror, e não da vida real. Um vídeo viral recente mostra uma massa de carne rosa acinzentada, viscosa e brilhante, que deixou os espectadores arrepiados. Sua boca estava cheia de dentes afiados, seu corpo era inchado e deformado, e até mesmo tinha uma forma assustadoramente semelhante à humana. Quando a luz refletia em sua pele úmida, a imagem se tornava ainda mais perturbadora. Muitos especularam que era uma sereia, embora não se parecesse em nada com as dos contos de fadas. Até hoje, a origem dessa criatura misteriosa permanece não identificada, tornando-a uma das visões mais bizarras já registradas. Em um passeio submarino, o guia de repente avistou uma criatura de forma peculiar, atraindo a atenção de todo o grupo. Enquanto ela descrevia, a atmosfera ficou animada e a curiosidade tomou conta. O que mais surpreendeu a todos foram os olhos verdes luminosos, cintilando nas profundezas. Quando o animal revelou lentamente a boca e o nariz, o brilho intenso dos olhos deixou a todos pasmos. Pesava cerca de 68 quilos, com um corpo robusto e uma aparência antiga, como se tivesse saído da era pré-histórica. Aquele momento fez com que todos percebessem que o oceano ainda guarda inúmeros mistérios que a humanidade nunca tocou. O encontro não só despertou admiração, mas também acendeu a paixão por explorar o mundo misterioso abaixo da superfície. Um pescador recentemente compartilhou uma de suas pescarias mais memoráveis, quando ele acidentalmente capturou um peixe-lança, um predador das profundezas que poucos tiveram a chance de ver. Esta criatura tem um corpo longo e esguio, com dentes afiados como navalhas, e uma barbatana dorsal alta, que se estende por todo o corpo, criando uma aparência que é ao mesmo tempo bizarra e cativante. Seus grandes olhos transparentes pareciam capazes de ver através da escuridão do oceano, e sua pele metálica cintilante o fazia parecer bonito e assustador. Tomado pela maravilha enigmática, o pescador devolveu o peixe ao mar, como um sinal de respeito pela criatura rara e para preservar o mistério das profundezas do Oceano Azul. Um vídeo viralizou, mostrando moradores indígenas carregando um peixe gigante como nunca se viu. Acontece que era um pirarucu, o gigante e raríssimo peixe de água doce da Amazônia. Esta criatura geralmente vive escondida nas profundezas da água, tornando quase impossível vê-la ou pescá-la. Quando o peixe foi puxado para fora, todos ficaram maravilhados com seu tamanho e força extraordinários. A vila inteira se uniu para carregar o peixe, considerando-o um momento raro na vida que jamais esqueceriam. O pirarucu não é apenas um símbolo da majestade e riqueza da natureza amazônica, mas também nos lembra da beleza enigmática do mundo subaquático, onde ainda existem inúmeras maravilhas a serem descobertas. Número 13. A pesca gigante. Numa pescaria que parecia um dia comum, dois amigos avistaram uma sombra enorme passando sob a superfície da água. Curiosos, decidiram lançar suas iscas e esperar pacientemente. Poucos minutos depois, a vara de pescar balançou violentamente. Eles haviam fisgado um muskelunge, o maior predador da família dos lúcios, conhecido por seus dentes afiados e instinto de caça feroz. Normalmente, essa criatura vive em águas profundas e frias. Então, encontrá-la no lago deixou os dois chocados. Quando o peixe gigante foi puxado para fora da água,
Seu tamanho colossal e aparência feroz impressionaram a todos. Aquela simples pescaria se transformou numa memória inesquecível, um testemunho do poder e da beleza escondidos no mundo subaquático. Número 12. Criatura marinha excêntrica. Enquanto estava perto do cais, um pescador avistou um objeto estranho flutuando na água. Curioso, ele usou a câmera para dar zoom e ficou chocado ao perceber que era um polvo-manta, uma criatura do fundo do mar extremamente rara. Em muitas culturas, avistar um polvo-manta é considerado um presságio de má sorte, mas, felizmente, este encontro foi completamente seguro. O polvo apenas flutuou suavemente pela área e depois desapareceu nas águas profundas. O pescador suspirou aliviado, mas também estava maravilhado. Ele sabia que acabara de testemunhar um dos momentos mais raros e mágicos do oceano, um lugar que ainda guarda muitos mistérios a serem descobertos. Número 11. A pesca de duas bocas. Imagine estar puxando um peixe que parece normal, até perceber que ele tem duas bocas. Foi exatamente essa a surpresa que um pescador teve, deixando a internet boquiaberta. Muitos acreditam que isso seja resultado de uma rara mutação genética, enquanto outros pensam que ele foi ferido e desenvolveu uma segunda boca naturalmente. Seja qual for a causa, a visão deixou todos hipnotizados. O peixe de duas bocas é como um testemunho vivo de que a natureza sempre esconde coisas além da compreensão humana, ao mesmo tempo estranhas e cativantes. Um momento raro que mostra que o mundo aquático ainda tem muitos mistérios a serem desvendados. Número 10. A pesca rara. No Parque Estadual Kiptopeic, um pescador esperava pacientemente quando algo brilhante emergiu da água. Ao puxar a vara, ele não acreditou no que via. Era um peixe-remo gigante, uma espécie rara conhecida por seu tamanho colossal. O peixe media 2,30 metros e pesava quase 6 quilos, algo quase impossível de encontrar na natureza. Essa não foi uma refeição comum, mas uma descoberta digna de entrar para a história. Aquele momento fez o pescador perceber que o oceano ainda guarda inúmeros mistérios à espera de serem desvendados. Durante uma pescaria no rio, um grupo de pescadores se surpreendeu quando a vara de pescar foi puxada com força, fazendo-os lutar intensamente para puxar o peixe. Quando o animal emergiu da água, todos ficaram chocados. Era uma espécie estranha, coberta de escamas afiadas como agulhas. Após pesquisarem, descobriram que era o Acanthosis hystrix, uma das espécies de peixes mais venenosas do mundo. Cientes do perigo potencial, os pescadores rapidamente o soltaram de volta no rio, protegendo tanto a rara criatura quanto a segurança humana. Essa ação demonstrou um profundo respeito pela natureza, lembrando que nem toda criatura deve ser conquistada pelo homem. Enquanto pescavam no rio, um grupo de pescadores testemunhou uma criatura gigante emergindo da água. Não era agressivo, mas estava preso à rede e lutava violentamente para escapar. Seu tamanho colossal e coloração incomum chocaram a todos. Ninguém jamais tinha visto uma criatura assim. Alguns pensaram que era apenas um peixe gigante, mas outros acreditavam que pertencia a uma espécie ainda não identificada. Embora ninguém soubesse exatamente o que era, todos sentiram que acabaram de testemunhar um mistério maravilhoso do rio. Às vezes, são os próprios pescadores que se tornam a presa das criaturas que querem pescar. Um pescador local viveu esse momento aterrorizante enquanto esperava um peixe morder a isca. De repente, uma força brutal vinda de debaixo d'água fez a vara de pescar se curvar violentamente. No início, ele pensou que era apenas um peixe grande, mas a força aumentava tanto que ele não conseguia mais controlar. Parecia que algo gigantesco estava tentando arrastá-lo para o fundo do rio. Em pânico, ele tropeçou e quase caiu do barco. Felizmente, ele conseguiu se agarrar firmemente ao convés, escapando do perigo por um triz. Essa experiência deixou nele um medo
e um respeito profundos pelas criaturas misteriosas que se escondem nas águas profundas. Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra um pescador capturando um esturjão gigante, que se diz ser o maior já filmado. Com um corpo longo, coberto por uma armadura óssea espessa e fileiras de espinhos dorsais afiados, essa criatura parecia ter saído da pré-história. O esturjão é uma espécie antiga que pode pesar mais de 450 quilos e viver mais de 100 anos, sendo chamado de gigante do oceano. O pescador ficou atordoado com o tamanho extraordinário e a majestade do peixe, mas depois soltou essa criatura rara de volta nas águas profundas. Aquele momento não só deixou os espectadores impressionados, mas também serviu como um lembrete poderoso de que essas criaturas antigas ainda existem e merecem ser protegidas e valorizadas pelas gerações futuras. A pesca sempre guarda muitas surpresas, mas nada poderia ter preparado este pescador para a cena bizarra que ele estava prestes a testemunhar. Ao puxar a vara, ele viu uma criatura estranha emergir, que não se parecia em nada com um peixe. A cabeça parecia ter penas, e o corpo, pequenas pernas. Depois de olhar mais de perto, ele percebeu que era um peixe-morcego, ou batfish, uma criatura rara capaz de se mover no fundo do mar usando suas nadadeiras peitorais, que parecem pernas humanas. A aparição desse peixe bizarro deixou o pescador surpreso e fascinado, pois provava que o oceano ainda guarda inúmeros mistérios que a humanidade ainda não desvendou. Quem poderia imaginar que existe um peixe que realmente sabe andar no fundo do mar? Em uma pescaria no rio Yangtze, um grupo de pescadores de repente encontrou uma criatura enorme presa em suas redes. No começo, eles pensaram que fosse apenas um golfinho, mas, ao se aproximarem, ficaram boquiabertos ao perceber que era uma baleia de bico de Blainville, uma espécie extremamente rara, geralmente habitante das águas profundas, conhecida pelas longas presas nos machos. O aparecimento desse animal deixou todos do grupo surpresos e muito animados. Afinal, não é todo dia que se tem a chance de ver uma criatura tão rara assim na vida real. Aquele momento não foi só uma experiência inesquecível, mas também um lembrete poderoso de que, sob as águas profundas, ainda existem muitos mistérios do oceano esperando para serem descobertos. Enquanto remavam pelo rio Amazonas, uma família de repente avistou um objeto gigantesco se movendo sob a água. Não era uma cobra nem um réptil, mas parecia um peixe enorme. Movido pela curiosidade, o avô se aproximou e descobriu que era um arapaíma, um dos maiores peixes da Amazônia. Toda a família ficou maravilhada com o tamanho impressionante e as escamas prateadas brilhantes do animal, pois nunca tinham visto uma criatura tão majestosa assim. Esse momento raro deixou neles um sentimento profundo de admiração, uma lembrança marcante da beleza grandiosa da natureza selvagem. Ao explorar um parque, um explorador acabou encontrando um pequeno lago com um objeto estranho submerso. Curioso, ele se abaixou e puxou para fora uma criatura bem esquisita. À primeira vista, parecia um peixe comum, mas, olhando melhor, ele percebeu o corpo transparente, o rabo longo e a cabeça parecida com a de um dragão, fazendo parecer uma criatura saída de uma lenda. Mesmo já morto e bem menor do que seria dentro d'água, o animal deixou quem viu surpreso e curioso. Se estivesse vivo, talvez esse encontro tivesse se tornado um momento lendário da natureza. Durante uma pescaria em alto mar, um pescador acabou puxando para cima uma criatura muito estranha que o deixou completamente surpreso. Era o peixe pescador, aquele que vive nas profundezas escuras do oceano, famoso pela lanterna brilhante e pela boca cheia de dentes enormes e assustadores. Esse peixe usa a luz bioluminescente para atrair presas na escuridão total do fundo do mar. Ver um desses bichos ao vivo é algo super raro. Só umas poucas pessoas tiveram essa sorte até hoje. Com uma aparência tão bizarra que parece até um alienígena,
Esse peixe continua sendo um dos maiores mistérios do oceano, deixando o pescador boquiaberto e admirado. O oceano, ele sempre foi um lugar cheio de mistérios, né? A verdade é que a gente só conseguiu desvendar uma pequena parte de tudo que existe lá embaixo. Cada criatura estranha que a gente encontra não só nos surpreende, mas também lembra que a natureza ainda guarda muitos segredos. Desde os bichinhos pequenininhos que brilham até os monstros gigantes das profundezas, todos eles ajudam a criar essa beleza misteriosa do mundo subaquático. Então, se você curtiu esse vídeo, não esquece de dar um like, comentar o que achou e se inscrever no canal para continuar explorando comigo mais mistérios incríveis do oceano.